Fala galera, beleza? Professor Eduardo Crank aqui com vocês novamente. Como saber se você tem potencial para desenvolver força absoluta, força pura, dentro do trabalho da própria capacidade física, para se desenvolver em outros esportes, como LPO, powerlifting, wrestling, enfim. Claro, os esportes de luta ainda envolvem outras questões adjacentes e outras capacidades físicas, mas força mesmo, força de verdade. Como você pode entender e como você pode saber que você tem esse potencial. Então, lembrando só para vocês que esse é um trabalho que a gente faz junto com a PhysioWork, a produção desse material ele é gratuito para vocês. A PhysioWork é uma plataforma que vende conteúdo também, é muito interessante, conteúdo mais encorpado, conteúdo mais embasado, onde vocês também recebem o material, e também o trabalho que eu faço junto no meu canal Diário da Força, que é o canal que vocês estão prestigiando aí, agradeço vocês. Então sigam a PhysioWork no YouTube, sigam aqui o canal Diário da Força, para a gente poder ter esse maior engajamento e conseguir manter aí esse trabalho para vocês e investindo cada vez mais, tá? Então vamos lá. Como a gente sabe que vocês podem desenvolver força da melhor forma possível? Primeiro, é meio engraçado a forma como eu vou falar, mas a melhor forma de vocês, a primeira questão a se adentrar é o próprio treinamento de força específico. Então parece muito óbvio, na hora que a gente está falando. Mas a problemática de se desenvolver força hoje, por exemplo, em ambientes como academia, é a dificuldade que os profissionais têm, os profissionais de educação física, ou treinadores ou personagens, em fazer os trabalhos específicos de força. O trabalho de musculação na academia é um trabalho anaeróbio lático, é um trabalho onde se visa hipertrofia, aumento de área de secção transversa, enfim, anabolizar de uma forma geral, buscar o shape, enfim, a forma como vocês quiserem falar, ou do gosto apropriado de vocês. Mas o desenvolvimento de força, assim, força absoluta, força pura, ela é diferente. A gente tem que, além de ter que ter paciência para trabalhar, é algo que consegue se desenvolver de uma forma até um tanto quanto mais rápida, mas ela enseja um trabalho mais cuidadoso. Vocês acham que um atleta... Eu vejo às vezes muita gente fala assim, mas é uma repetição só, powerlifting é levantar o peso na barra, etc e tal. E aí, entra um dos maiores erros da galera. Por quê? Vocês acham que é fácil, ou que não deve-se ter técnica alguma, ou deve-se fazer de qualquer jeito, por exemplo, um agachamento com 300 quilos nas costas? Vocês acham que caminhar, dar 2, 3 passos para trás com 300 quilos nas costas é fácil? Vocês acham que se posicionar, respirar, fazer um brace de core, com 300 quilos nas costas, descer e subir de uma forma técnica é fácil? Claro que não, Evidentemente não. Tenta descer, bota 300 quilos nas costas e tenta descer de qualquer jeito. É só botar o peso na barra e fazer. Bota 250, 300 quilos num levantamento de terra e tenta levantar de qualquer jeito. Porque pode levantar de qualquer jeito. A técnica prevalece, ela precede, não adianta. Então é um trabalho que ele é árduo, mas ele tem que ser concomitante a uma série de variáveis oriundas do desenvolvimento de força dentro do treinamento esportivo. Então a gente não pode fugir das fases classificatórias do treinamento de força para o desenvolvimento da própria força em específico. Então, claro, evidentemente algumas pessoas elas vão ter mais facilidade e outras pessoas vão ter menos facilidade. A capacidade mental ela é muito importante também nesse momento. Por quê? Porque existem pessoas que se assustam com a demanda do incremento de carga, existem pessoas que não conseguem suportar cargas maiores em determinados movimentos porque tem medo. Então, uma coisa é a gente fazer 5 repetições com 100 quilos no agachamento, uma coisa é a gente fazer uma repetição com 130 quilos no agachamento. Entendeu? Então a gente tem 30% a mais de carga, uma carga muito maior, para aquela pessoa que está levantando. Digamos que seja mais próximo, ou talvez até o próprio RM daquela pessoa, ou a ação voluntária máxima dela. Então muda
muda os mecanismos psicológicos, muda os mecanismos que envolvem os mecanismos receptores específicos para se tomar cuidado e ter a ação adequada do movimento, como o órgão tendinoso de Golgi, o fluxo muscular, enfim, né, e vários outros padrões que vão estar envolvidos mecanicamente, fisiologicamente, metabolicamente no desenvolvimento do treinamento de força, fora a parte cerebral, né, parte neural, né, córtex pré-frontal, engramotor, cerebelo, enfim. E a gente tem que ter muito importante enraizado isso dentro de nós, que para a percepção de um indivíduo que vai aumentar a força dele e consegue isso de forma adequada, né, a gente não pode fazer pré-julgamentos em cima só do peso específico, mas de como esse indivíduo se comporta, né, na hora de treinar. Então tem a questão genética, ela é importante, mas a gente sabe que o empenho no treinamento ele é muito mais importante, o trabalho, né, que a ser realizado ele é muito importante, a forma como se busca, né, vencer as etapas oriundas do treinamento de força, ela é muito importante. A gente monta um bloco de treino para aquela pessoa, focado para aumento de força em determinados exercícios de forma específica, como por exemplo powerlifting, que é o que a gente mais fala, é um dos esportes que a gente mais fala nesse canal, né? Então a gente prepara a pessoa para desenvolver força naquele determinado esporte. E claro, se pegar uma pessoa mais baixa, com alavancas menores, mais próxima do solo, né, o centro de massa mais próximo do solo, ela tem uma probabilidade de ter mais potência, força explosiva, para poder vencer, velocidade para poder vencer resistência, né, alavancas menores. Mas, no entanto, indivíduos com alavancas maiores, ali, pega um cara de 1,60 m, ele tem uma probabilidade de desenvolvimento de força, pega um cara de 1,85 m, 90 e tem uma outra probabilidade de desenvolver força, né, mas com os ajustes adequados e a forma como ele aprende e desenvolve sua consciência corporal, né, e cognitiva no treinamento, consegue desenvolver tanta força quanto alguém mais baixo, né. A gente vê muito strongman forte, alto e pesado, mas também tem uma relação de força relativa, né. Então o peso corporal ele vai fazer muita diferença e vai se mostrar muito importante na hora do desenvolvimento dessa produção dessa força. Quando a gente fala de esportes bem isolados, né, não tanto quanto o strongman, por exemplo, que é um esporte que tem diversas etapas e diversos WODs ali, né, diversos trabalhos no dia, né. Então tem a cangalha, tem o cilindro, tem a Atlas Stone, enfim, né, cada competição tem um determinado número de provas, e essas provas elas são diferentes para os atletas, todas elas envolvem potência, velocidade, resistência de força, força pura, absoluta, enfim. No esporte como um power, por exemplo, um LPO, né, onde a gente tem uma determinada de massa a ser levantada, a ser erguida, a ser vencida, né, a força é massa por aceleração, né, e a capacidade de a gente desenvolver força é inerente também ao nosso cérebro, né. A força ela é uma capacidade neuromotora. Quanto mais unidades motoras a gente recruta para elevar uma determinada fibra muscular, maior é a nossa probabilidade de produção de movimento. E isso também envolve questão técnica, né. Então, quando a pessoa chega para nós, não adianta a gente só olhar para a pessoa e julgar ela pela aparência dela. A gente vai ter, por exemplo, atletas de 60 quilos que levantam 3 vezes o peso corporal. Mas aí, por exemplo, é um cara que faz um terra é um cara que pesa 60, faz um terra de 180. Aí vocês olham, mas aí tem um cara que faz um terra de 300. Tudo bem, mas ele pesa 110. Né? Então, essa relação de proporção, ela é adequada para cada indivíduo. Quando a gente fala em desenvolvimento de força, a gente fala nisso, né? Também a força relativa a cada corpo, a cada massa, né? E a gente sabe, né, quando o indivíduo, a gente sabe, conforme o desenvolvimento do treinamento, se aquela pessoa vai conseguir, né, se empenhar mais ou não. Mas muito desses cofatores que vão envolver o bom desenvolvimento de alguém para performar a força, está na questão comportamental. Porque a gente precisa de regularidade, a gente precisa de continuidade, a gente precisa de disciplina, né? A gente precisa que esse indivíduo se alimente bem, a gente precisa que ele tente descansar um pouco mais, e a gente precisa que aquela pessoa esteja completamente adaptada e inserida no treinamento que a gente prescreve para ela poder começar a ter um resultado mais efetivo e performar de uma forma mais efetiva dentro do treinamento de força.
né, dentro do esporte que é proposto para ela. Não tem como a gente pular determinadas etapas. Tem pessoas que às vezes chegam para nós e são meio que fenomenais, né? Já tem um gesto motor muito refinado, mal começou a treinar e já consegue aprender bem. Essas pessoas, elas têm uma consciência corporal muito grande, elas têm uma consciência espacial muito grande. Elas conseguem se inserir de uma forma cinética e cinemática mais fácil, com maior facilidade dentro do ambiente de treinamento. E isso também facilita com que elas consigam desenvolver força. Mas eu digo para vocês, além da questão genética, além da questão que vai envolver o metabolismo e a morfologia daquele indivíduo para que ele consiga produzir ou não força, né, a questão psicológica e a questão comportamental, ela é fundamental para o desenvolvimento de força. Então, se vocês querem começar a entender, né, como ter a melhor performance para vocês e o melhor desenvolvimento de força, vocês precisam também melhorar a questão comportamental de vocês e melhorar a questão neural de vocês. Né? Isso vai refletir diretamente nos ganhos de vocês, né, e a paciência de vocês, para que vocês consigam cada vez mais se desenvolver. Então não adianta chegar aqui, botar qualquer peso na barra e vai indo. E existe um lifetime, um tempo de vida onde vocês conseguem até de certa forma se desenvolver muito bem, mas chegaram a um certo ponto onde vocês não conseguem mais desenvolver quadrantes técnicos ou não respeitam a inclusão dos exercícios acessórios, e aí quando vocês, né, chegam numa parte mais avançada do treinamento de vocês entram em platô e a partir daí já não conseguem mais recuperar. E depois que chegou em platô, né, no melhor da performance individual de vocês, aí é muito difícil de sair. Aí tem que recomeçar todo um trabalho de novo. E aí, se a gente tem vícios motores, se a gente tem questões oriundas a esse fator, fica completamente complicado de poder resgatar, né, essas questões. Tá, pessoal? Deixo um beijo, abraço para vocês, sucesso, até mais.